Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs. Nós estamos gravando o primeiro vídeo para o nosso discipulado, né? Aqueles que não quiserem, não puderem, não tiverem tempo, não se adaptarem com leitura do livro, do texto do livro, de hoje seria as páginas 14 até 20, nós vamos estar gravando esses vídeos para auxiliar os irmãos. Bom, esse primeiro capítulo e parte do início do segundo capítulo, o autor do livro começa a contar a sua experiência, né? Ele é um pregador, ele é um pastor e ele recebe um chamado para trabalhar com uma comunidade em Los Angeles chamada Watts. É uma comunidade, um gueto muito, muito, muito pobre. Assim, para eles, norte-americanos, isso foi uma grande surpresa, né? Mas para nós brasileiros, estamos acostumados com as favelas espalhadas, né, pelas grandes cidades, é basicamente uma favela onde ele foi chamado para trabalhar. E eu não sei se todos os irmãos e irmãs já entraram numa favela, já viram como funciona, mas quem já entrou numa favela, quem já participou, pelo menos a gente vê os noticiários, sabe que as nossas favelas, as pessoas têm uma vida, infelizmente, bem abaixo do nível do tolerável. E quando ele entrou lá nessa comunidade, ele começou a ter essa surpresa que ele não estava acostumado. E ele começa o livro contando que ele presenciou a morte, né, a morte de uma criança, né? E o que mais chocou ele, não somente ver uma criança morrendo na frente dele por um motivo fútil, ela sofreu um assalto, roubaram um rádio que ela estava na mão e mataram ela por causa disso. O que mais surpreendeu ele foi ver a reação do restante das crianças, do restante da comunidade, ou seja, ninguém se importou com aquela morte, né? Na verdade, aquilo era extremamente comum naquela comunidade, assim como é extremamente comum as pessoas morrerem diariamente nas favelas, nas grandes cidades. Isso é muito triste, isso chocou ele, essa reação, né? Essa indiferença. E aí ele começou a conhecer mais a comunidade, começou a ver aqueles casos que nós vemos e sabemos que existem nas nossas favelas. Crianças sendo abusadas pelos pais, crianças, bebês sendo mortos só porque estão chorando, o uso excessivo de drogas e o uso de drogas tendo como consequência violência contra as crianças, enfim, um retrato de uma degradação humana muito grande. E isso deixou ele extremamente chocado, impactado. E quando ele chega a ver tudo isso, ele se pergunta o que se pode fazer. E como ele é cristão, como ele é pastor, obviamente nós cristãos achamos que a resposta para todos os problemas, achamos não, temos certeza, é Jesus Cristo. Jesus é a resposta sempre para todos os problemas. E ele então decide pregar Jesus naquela comunidade. Ele pensa, bom, vou evangelizar esse povo, que eles sendo evangelizados, eles se convertendo, a vida deles vai mudar. Então ele acreditava que a mudança social, a mudança na qualidade de vida, se daria através da conversão daquelas pessoas. E ele então começa a pregar. E ele começa a fazer um trabalho assim que é enorme do ponto de vista nosso, assim, quando a gente olha para um trabalho desse, muitas conversões, estudo bíblico. Ele conta que chegou a ter 300 voluntários, jovens vindos de várias igrejas para participar, para ajudar no trabalho lá. E ele ficou então pregando e a cada sermão, a cada encontro, muitas pessoas levantavam a mão, né? Para nós, né, na crise que muitas vezes nós vivemos hoje ou nas igrejas tradicionais, só isso já seria para nós uma grande revitalização, né? A gente pregar, né, num local e muita gente levantar a mão aceitando Jesus, né? E só que ele começa a perceber que ele não consegue dar conta de pastorear e cuidar dessas pessoas, né? Eu não sei, né, todos os irmãos, né, que vão assistir esse vídeo,
mas nós pastores, eu costumo dizer, a gente tem um coração pastoral. Acho que talvez por Deus nos ter vocacionado, Ele coloca em nós esse coração pastoral, que é um coração que começa a se preocupar com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as situações. Então, às vezes, a gente troca nossos interesses pessoais por essa preocupação pastoral. E ele começa a ter essa preocupação, ele pensa, bom, do ponto de vista do sucesso ministerial, ele está pregando, as pessoas estão se convertendo, está perfeito. Mas ele começa a se preocupar, mas a vida destas pessoas está sendo transformada. E ele diz, em certa altura, que ele às vezes orava para uma pessoa, dizendo, olha, Deus te abençoe. Mas ele não podia fazer mais nada para aquela pessoa e ele entregava, né, como a gente diz, nas mãos de Deus, né? Deus faça a obra, mude, transforme a vida dessa pessoa. E ele conta que, com o passar dos anos, né, ele foi percebendo que as coisas não mudavam naquela comunidade. Por mais que as pessoas se convertessem, por mais que elas participassem do estudo bíblico, vamos dizer, por mais que a igreja deles estivesse cheia, a vida das pessoas não mudavam, e se a vida da pessoa não muda, a comunidade também não vai mudar. Então aquela degradação que ele narrou no começo, continuava apesar do sucesso das conversões. E ele começa a se sentir... ele começa a achar que o ministério dele não está funcionando, as coisas não estão acontecendo, por mais que haja um sucesso, todo mundo venha parabenizá-lo pelo número grandioso de conversões, ele começa a perceber que alguma coisa está dando errado. Ele percebe que não há um fruto permanente. Há uma grande rotatividade entre os jovens e as crianças que participam dos trabalhos, e ele começa a perceber que alguns adolescentes que participaram do trabalho, quando crescem, eles não têm uma vida diferente do que teriam se não tivessem conhecido a Cristo. Acabam se tornando cafetões, prostitutas, traficantes. Ele percebe que muitas crianças que participaram dos estudos bíblicos, que se converteram, quando crescem, estão participando das gangues de rua. Então ele parece para ele que o evangelho não deu certo. Alguma coisa estava errada. E como nós sabemos que se tiver alguma coisa errada, não é com a Bíblia, não é com Deus e não é com Jesus, é com a gente. Então ele resolveu procurar a Bíblia, resolveu ler a Bíblia. E eu até destaquei essa frase dele: em desespero procurei a palavra de Deus. Pela primeira vez na vida, eu queria ver o que Deus dizia, em vez de abrir a Bíblia para provar o que eu já pensava, o que eu já sabia. Então ele abriu a Bíblia para ver o que você, Bíblia, tem a me dizer. E quando ele abre a Bíblia, e ele encontra Mateus 28, 19 e 20, onde Jesus diz para os seus discípulos depois da ressurreição: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. E aí ele entendeu que o que faltava no ministério dele, por mais que houvesse tantas conversões, é que ele não estava fazendo discípulos, ele estava apenas fazendo convertidos. Mas esses convertidos não estavam crescendo, não estavam se desenvolvendo, não estavam amadurecendo, não estavam aprendendo a ser como Jesus. Que é isso que de fato vai fazer com que a nossa sociedade mude. Quando as pessoas aprenderem a ser como Jesus, aí o mundo vai mudar. E ele então entende que o discipulado é essencial. É o método de Jesus. E ele diz que quanto mais ele estudava o Novo Testamento, mais ele tinha convicção que o discipulado é a única maneira de evitar má nutrição espiritual e fraqueza dos filhos de Deus. E ele pensou, como se eu tenho filhos espirituais, para que eu possa fazê-los crescer, desenvolver, eu tenho que discipulá-los. Mesmo porque, humanamente, é impossível para um pastor cuidar de muita gente.
Então ele precisa do auxílio dos discípulos. Então ele cuida de poucos discípulos, esses discípulos cuidam de outros discípulos, que cuidam de outros discípulos, e aí então todos são cuidados por Deus. Todos começam a crescer, a atingir maturidade, desenvolver espiritualmente. Então ele começou a pôr em prática o discipulado no ministério dele. Ele falou: de hoje em diante o meu ministério é discipulado. Bom, no capítulo seguinte, ele começa a falar do discipulado, e aí o nosso texto termina ali no começo, na introdução ao discipulado. E ele diz que o discipulado é o método de Jesus, é o que Jesus fez, né? Ele lembra lá de Sócrates, que discipulou Platão, e Platão começou a implantar isso, mas o foco nosso é Jesus. E Jesus fez isso com seus 12 apóstolos, com seus 12 discípulos. Eles andavam com Jesus, escutavam sermões de Jesus, mas mais do que isso, eles viam como Jesus colocava em prática o que ele pregava. Várias vezes nos evangelhos aparece a expressão: Jesus ensina com autoridade, não como os escribas. Qual é a autoridade de Jesus? O que ele ensina é o que ele vive é o que ele ensina. Então, ao caminhar com Jesus, eles foram vendo como Jesus vivia a vida com Deus, aqui na terra, como ser humano, como homem. E eles foram aprendendo isso. E quando Jesus morre e ressuscita, eles começam a passar isso para os novos convertidos. Então a igreja passa a crescer e se desenvolver dessa forma. Eu separei aqui uma citação dele. O discipulado cristão é o relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e seus discípulos, no qual o mestre reproduz tão bem no aluno a plenitude da vida que tem em Cristo, que o aluno é capaz de treinar outros para que ensinem a outros. Veja que é um processo de multiplicação, né? Eu desenvolvo discipulado com vocês, mostro para vocês como Jesus é, e vocês aprendem tão bem que vocês são capazes de ensinar para as outras pessoas. E no nosso caso aqui, o primeiro alvo do discipulado que nós, os pais e mães, temos são os nossos filhos, né? Por isso esse nosso processo de discipulado. Vocês serão discipulados e poderão discipular os seus filhos, né? Para que os seus filhos de fato, né, tenham maturidade espiritual. E assim, quando eles crescerem, encontrarem todas as pressões naturais do mundo, faculdade, tudo, eles terão lá dentro deles, né, formado Jesus Cristo, e estarão aptos para também discipular as outros. E por fim, o discipulado tem 2 elementos essenciais: a morte para si mesmo e a multiplicação. É uma ideia maravilhosa da semente. Quando a semente cai na terra, ela morre primeiro, para depois ela nascer, e de uma semente produzem milhares de outras sementes. Então, os próximos encontros nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe vocês todos, queridos e queridas.